Paulo, eu queria começar contigo pegando um gancho de uma crítica que tem sido muito recorrente, não só entre críticos, mas entre a cinefilia, o público espectador, que é em relação a biografias, sobretudo biografias musicais. Elas têm sido alvo constante de uma espécie de saturação do gênero, quase como se a gente estivesse sempre repetindo essas mesmas histórias, modificando figurinhas e mesmo de abordagens um tanto quanto chapa branca, com a participação do biografado, da família. E aí eu posso, por exemplo, sugerir que há certas biografias que omitem ou diluem certos eventos menos elogiosos em favor de uma celebração da figura. Como é que tu enxergas essas críticas de forma geral, antes da gente entrar no filme, e já no filme, como é que tu enxerga tanto dificuldades quanto pontos positivos de poder trabalhar tão proximamente com o Magal para a construção do filme? Bom dia, primeiro. Prazer estar aqui com você. Obrigado por nos receber. Cara, eu concordo completamente com essas críticas. Eu acho que a biografia, a nossa, as nossas, o gênero biografia no nosso país, ele caiu numa fórmula. E essa fórmula tem se repetido, ao ponto que as pessoas, quando vão assistir uma biografia, já sabem o que elas vão ver, elas já sabem exatamente o que vai acontecer, né? Eu, eu acho que no caso do nosso filme, do Meu Sangue Ferve por Você, eu tentei, junto com os roteiristas, né, também faço parte do roteiro, do time de roteiristas, a gente tentou fazer algo realmente original. Como a gente tem uma biografia musical, esse subgênero, né, o subgênero musical, ele me permitiu, e pelo biografado ser o Magal, o subgênero me permitiu algumas liberdades que eu não teria se eu ficasse na biografia clássica, mostrando a jornada do biografado, né? Nasceu ali, estudou ali, teve trauma de infância ou algum problema, etc. e tal. E não era a proposta desse projeto. Esse projeto era uma proposta de celebração mesmo. Você falou chapa branca, né? Eu não sei se a gente chegou no chapa branca, mas eu não tenho problema nenhum em assumir que fizemos um filme celebração da carreira, da vida do Magal e especialmente do caso de amor, né? Do grande amor da vida dele, que foi Magali. Então, é um filme feito para celebrar a música de Magal, o amor de Magal e Magali, e a gente escolheu fazer algo de fantasia mesmo, né? A gente se baseou em fatos reais, em relatos do Magal. Magal conta essa história sempre, ele se emociona muito há muitos anos, qualquer entrevista que ele dá, ele se emociona e tal. Então eu falei, é essa a história do Magal, né? Quando a gente estava desenvolvendo o projeto, eu fui até Salvador, eu fiz uma longa entrevista com ele, que serviu como base dos roteiros, e nessa entrevista, essa a entrevista onde vem toda a premissa do projeto. Essa entrevista eu tentei buscar situações que pudessem me provocar para criar uma história onde tivessem momentos de superação e etc e tal. Não que o Magal não tenha tido momentos de superação, né? Na carreira dele tem alguns momentos de superação que ele se sai muito bem no decorrer da vida dele, né? Mas a gente escolheu em fazer um filme de celebração realmente. Essa é a ideia do filme, né? E aí você citou essas biografias mais convencionais que fazem esse trabalho, né, do início ao fim da carreira. Felipe, o teu Magal já é o Magal. O teu Magal não é um Magal aprendendo a ser Magal. Você já entra como Magal quando nós somos apresentados a ti. E ainda bem, né? Entrando aqui na linha do que o Paulo falou, ainda bem, eu devo confessar. Não tem esse arco típico do músico no começo da carreira que atravessa até estabelecer seu estilo e tudo aí afora. E isso te dá muitas oportunidades para trabalhar a ritualística. Eu vou usar esse termo ritualística porque eu acho que o Magal ele tem uma aura em torno dele, quase como uma figura maior do que o mundo propriamente dito. Por Uhum. exemplo, eu vejo muito que você e o Paulo, vocês trabalham uma ideia de você tentar seduzir a câmera. E o filme, dentro dessa fantasia que quebra a quarta parede, você está sempre fazendo o que Magal faria se eu fosse, por exemplo, um espectador do show dele. Ele viraria para mim e tentaria me seduzir. E ali eu estaria ganhando pelo Magal. E aí eu Uhum. quero te perguntar, qual é a diferença para ti como ator ser esse Magal e não um Magal que começa do início ao fim, mas já entrar de cara no Magal, já ser o Magal do início ao fim do filme?
Bom, antes de tudo, Márcio, que bom estar falando com você. Eu gosto muito do seu trabalho, você sabe disso, a gente se acompanha há muito tempo. E respondendo a sua pergunta, eu acho que é uma grande virtude do filme que seja dessa forma, porque, primeiro, já complementando o que você perguntou anteriormente para o Paulo, eu acho que isso foge um pouco o molde, essa fórmula das biografias recentes que a gente tem acompanhado, não só no Brasil, mas eu acho que em outros países também, né? Essa mesma fórmula se repete. E eu acho que é essa fórmula que desgasta o gênero. Portanto, se o nosso filme ele não tem essa narrativa tradicional de acompanhar o biografado desde o início da vida até né, conseguir se fincar na profissão, né, e se entender artista e tudo mais, e já começar como um artista pleno do seu ofício, eu acho que isso é uma grande vantagem do filme. Primeiro, porque você não perde tempo com coisas que poderiam tornar o roteiro mais arrastado, e também por isso, justamente, de não se prender a essa forma. Então, eu acho que já parte do princípio de que o filme é um filme diferente, justamente por se propor a contar essa história sendo um recorte da vida do Magal. E outra coisa que é interessante também para mim é que, às vezes, me parece, e eu acho isso algo muito legal mesmo, acho algo muito divertido que o filme oferece, porque, por vezes, parece uma história muito mais sobre a Magali do que sobre o Magal. O Magal tendo essa aura, como você falou, eu acho que ele tem uma presença muito forte no filme, porque o Magal as pessoas já conhecem, as pessoas têm o Magal no imaginário. Então eu acho que é interessante como o Magal no filme ele é uma presença, né? Ele é, digamos que nesse conto de fadas que o filme se propõe a ser. O filme não é um filme realista, né? Ele é um filme fantasioso, ele é um filme musical, né? Ele é um romance, né? Ele não se trata nem, talvez a gente possa dizer que nem é tanto assim uma cinebiografia. Eu acho que o Magal acaba sendo essa presença fantasiosa e lúdica que permeia a vida da Magali, sabe? E para mim isso é muito bom também, como você falou, porque a partir do primeiro momento do filme eu já tenho um Magal completo para trabalhar. Se fosse de outra forma, seria interessante também, porque eu poderia fazer esse desenho, né, esse arco do artista crescendo, mas aqui o arco é outro. O arco é o arco do romance e dele se entender talvez como alguém que procura um amor e menos um artista que está em busca do seu ofício, né? Porque o ofício ele já encontrou, ele já entendeu qual é a sua performance, ele já entendeu a sua linguagem criativa e artística. Então eu acho interessante também poder já começar o filme com esse Magal plenamente desenhado, e aí eu faço o caminho contrário, que é ao invés de construir o Magal, eu desconstruo o Magal, né? Eu acho que a ideia é um pouco essa. O Magal já está ali, ele já é essa presença, ele já é esse artista que todo mundo conhece, e a partir do momento que ele conhece a Magali, a vida dele vira de cabeça para baixo e ele precisa se compreender de novo como Magalhães, né? E não como Magal. Felipe, muito boa a tua resposta. E eu preciso puxar um gancho dela, porque você citou o conto de fada, você citou fantasia, você citou realismo. Vou compartilhar com vocês. Eu tive muitas surpresas vendo o filme, devo confessar. Mas uma das maiores surpresas que eu tive no filme, porque depois que eu entendi o pacto que o Paulo fez comigo, que foi um pacto de, cara, tu tá vendo uma fantasia, tu tá vendo um conto de fadas, então você tá vendo. Eu vou usar um filme brasileiro para partir. Cinderela Baiana, você está vendo Rapunzel, você está vendo A Dama e o Vagabundo, só que invertendo, trocando o sinal. Tudo isso vai vindo na minha cabeça. Aí, de repente, você cria toda essa fantasia e a maior surpresa é, tá, mas esses são fatos. Tipo, não são exatamente fatos, mas são fatos. E eu vou trazer uma pergunta que é de um aluno e um amigo meu, o Vitor Stefano, do perfil Obsessões de Cinema, e ele faz uma pergunta que eu achei sensacional. Paulo, e também para ti, Felipe.
Como é fazer um filme? E eu vou usar o termo cafona e brega não como demeritório, mas como característico. Como é fazer um filme cafona e brega quando a gente tem um público cético contemporâneo que fica prezando por polidez, por realismo, por verossimilhança? Quão difícil é fazer um filme assim? Vou eu primeiro? É, olha, é muito legal fazer um filme cafona e brega. Foi uma das experiências mais bacanas que eu tive no set de filmagem, pelo filme ter essas características, né? A origem do projeto, junto com Joana Mariani, que é uma das produtoras, e The Clabin, que é o outro produtor, a gente manifestou a vontade de fazer um filme com a estética dos anos 70. Esse foi o primeiro ponto ali, antes do projeto nascer. Na hora que isso foi dito, isso foi uma vontade do Dan. Na hora que isso foi dito, a Joana, que estava junto, falou: gente, por que a gente não faz um filme sobre o Magal? E eu falei: eu tenho a história, porque eu tinha encontrado o Magal numa festa e o Magal tinha me contado essa história e tinha chorado muito, muito, muito. Eu tenho a história. Então o projeto nasce dessa vontade de trazer a estética dos anos 70, trazer essa coisa não convencional, essa coisa que hoje a gente olha e a gente entende não só como brega e cafona, a gente entende como estilo, talvez, da época e desse grupo, dessas pessoas que faziam esse tipo de música e que curtiam esse tipo de música, né? Então, o filme ele abre com uma cartela dizendo: essa é uma fábula magalesca. É quase um disclaimer que eu tenho com o público, né? Eu falo: olha, eu vou te convidar para uma viagem, né? Se você está esperando aqui que eu vou contar a história absolutamente verdadeira do Magal, esse filme não seja para você. Mas durante o filme, quando a pessoa compra, depois da apresentação inicial, quando a pessoa entende que o filme vai por esse caminho, pelo menos o feedback que a gente tem recebido, as pessoas entram na viagem. Mas, para ser mais objetivo na tua pergunta, eu acho que essa cafonice e essa breguice do filme são os grandes méritos do filme, porque a gente fez isso com o maior carinho e com um olhar, sabe? Se você pegar o figurino, que delícia fazer aquele figurino, sabe? Todo mundo, né, Felipe? Todo mundo no departamento de figurino, no departamento de arte, as pessoas estavam adorando, foi um trabalho muito prazeroso, as pessoas gostavam muito de ver aquilo acontecendo, sabe? Durante a filmagem. Então, eu fico muito feliz que essa leitura do Cafone Brega ela esteja presente, obviamente sem o demérito das palavras em si, né? Que às vezes elas podem ser mal usadas e geralmente são, mas no meu olhar é uma grande vitória, assim, a gente poder apresentar esse universo de uma maneira digna e manter o espírito, né? Eu vi algumas pessoas, por exemplo, quando a gente fez a sessão dos exibidores, Paulinho, alguns deles, depois que assistiram o filme, teve um que veio falar comigo e falou assim: Nossa, vocês fizeram um Bollywood, né? Uhum. E Essa é a lógica. Bollywood, todo mundo sabe que é uma cafonice. E, no entanto, eu vi recentemente um filme de Bollywood chamado RRR, que é uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida. É. Então, assim, eu acho que tem algo bonito e extremamente prazeroso e divertido no entretenimento que é cafona. E, afinal, eu acho que todo mundo concorda que o Magal, ao menos na época em que a história do filme se passa, portanto, nos anos 70, o Magal era cafona. Ele era. Isso é um fato. Ele olhava para a câmera, ele tentava seduzir, ele fazia aquele vozeirão dele e tal. Quer dizer, ele se comunicava dessa maneira. E, de novo, não é um demérito. Pelo contrário, é uma maneira, é uma linguagem possível, né? E ele escolheu essa linguagem, ele assumiu isso, e essa é parte da essência dele. E, portanto, o filme nada mais é do que a captura dessa essência que o Magal tem também, podendo ser várias outras coisas. Mas ele tem uma cafonice e que é uma delícia. E é engraçada e é divertido. E o filme é um filme sobre paixão. É um filme sobre estar apaixonado, não só apaixonado, mas apaixonado, amando à primeira vista. Ontem eu dei uma entrevista, eu estive num podcast ontem falando sobre o filme,
E aí ela me perguntou assim, você acredita em amor à primeira vista? Eu falei, olha, se eu estou contando a história de como Magal conheceu Magali e como Magal se apaixonou à primeira vista, eu sou obrigado a acreditar. E a paixão, o próprio conceito de amor à primeira vista é uma cafonice. Paixão é uma cafonice. A gente fica muito cafona quando a gente está apaixonado. Eu estive apaixonado recentemente. É uma cafonice. Assim, é ridículo. É ridículo. Então, assim, eu acho que é isso. Essa coisa de ser cafona, e como o Paulinho falou, isso caminha, de alguma forma, por todas as estruturas do filme, ou seja, o figurino do Magal também, e é um figurino lindíssimo, sabe? Eu acho que tudo isso está um pouco presente no filme, e eu acho que isso é parte da identidade do filme, e que bom que é, porque além de tudo que a gente já falou, isso eu acho que é mais um elemento que diferencia o filme de todas essas outras biografias. E eu acho que seria inautêntico também, né? A figura do Magal, se vocês fizessem uma biografia convencional sobre o Magal. Eu acho que seria até ofensivo a tudo que ele construiu como artista ao longo da vida, vocês disserem, não, vamos te encaixotar como, vamos te vender como quem você não é, né? Eu acho que Uhum. é divertido, né? Só citando, você tem até ilustrações. Você está falando amor à primeira vista. Você tem ilustrações de coraçõezinhos que pipocam na tela e eu fico triste, eu lamento que o público contemporâneo tenha ficado tão cético. Eu lamento que o que você falou, Felipe, é perfeito. É uma visão perfeita. É uma forma, é uma maneira de se comunicar. Pode ser que não se comunique com todo mundo, tudo bem. Porque a arte não é para se comunicar com todo mundo. Eu acho que se você fizesse uma arte que se comunicasse com todo mundo, alguma coisa errada você teria feito. A arte é forma. E a gente perde muito contato com isso, né? A gente perde o contato com uma obsessão tão chata com o realismo, que tudo tem que ser, sabe? Tudo tem que estar presente, quando é claramente uma fantasia. Felipe, cara, você tem uma década, praticamente uma década, como ator, mais de uma década como ator, né? Porque Chiquititas foi de 2013, não foi? Então, olha aí, 11. 2013. Pô, É. cinema, televisão, série, telenovela, teatro, música, porque eu Uhum. acompanho o teu Instagram, eu sei que você canta também. Mas, cara, eu imagino que você deva ter feito um trabalho mais aprofundado, porque o timbre do Magal não é o seu timbre, né? O Magal, eu vou tentar definir a voz do Magal, ele tem volume a voz dele. A voz dele parece que você conseguiria pegar, né? Uhum. Eu queria ter uma textura até, eu poderia dizer. E ao mesmo tempo que me parece que foi uma alegria extrema para você, eu acho que, me corrija se eu estiver errado, mas é o teu primeiro protagonista mesmo no cinema, é o teu primeiro, né? Protagonista no cinema, mas deve ter te dado muita ansiedade, tipo, vai lá, interprete Magal agora, um cara que é maior que a vida. Como foi esse processo para você encontrar não somente o personagem que você até já citou, mas a voz do Magal, né? Você conseguir, porque você canta, é bom deixar isso claro, né? Você está cantando no filme também. Como foi? Bom, eu acho que, antes de qualquer coisa, é importante dizer que nada disso eu fiz sozinho. Eu tive Paulo comigo, Joana, Lili de Gramont, que foi a nossa coreógrafa do filme, Marcelo Boffa, que foi o nosso preparador vocal. Então, eu tive a ajuda de muitos profissionais que me conduziram nesse processo de pesquisa, de entendimento do personagem. E a partir disso, a partir dessa equipe que estava comigo, eu pude, e através também da minha pesquisa individual, eu pude entender como capturar esse personagem em todos os maneirismos, em todos os detalhes. E aí, claro, né, a partir do momento que eu soube que eu havia sido aprovado para interpretar o Magal, sim, deu um friozinho na barriga, eu fiquei tenso, porque trata-se talvez do maior ícone da música popular brasileira, pelo menos um dos mais autênticos, definitivamente, né? Porque, como você falou, ele era autêntico, ele é autêntico e ele tem até hoje, apesar de hoje mais velho, né, ele não dançar como antes e não se movimentar como antes, mas na época a performance dele era eletrizante, ele dançava, ele se mexia, ele cantava, ele tinha assim um vozeirão, não só um vozeirão, mas ele tinha um corpo muito vivo no palco, né? Então acho que eu precisei entender tudo isso e aí, enfim, particularmente, individualmente, o meu processo era esse, era primeiro falar com o Magal bastante, ouvir
tudo que ele tivesse para me contar, histórias, a visão de mundo dele, tudo que eu pudesse absorver e que ele tivesse para me oferecer, eu tava disponível. E aí, ver muitas entrevistas dele na época para tentar compreender como era esse tal vozeirão do Magal. E aí, enfim, como você falou, eu já tenho uma estrada longa com a música, e eu canto já há muitos anos. Isso me deu uma consciência vocal, de maneira que eu pude ter mais facilidade mesmo para explorar isso. Inclusive, isso é algo muito importante para mim no meu trabalho como um todo. Eu acho que encontrar a voz do personagem é sempre o que me leva a encontrar o corpo, e aí esse personagem vai se formando, eu acho que a partir da voz. Às vezes o corpo vem primeiro, mas enfim, essas coisas caminham juntas, né? Então, eu acho que é isso. O Magal também tem um corpo muito próprio, né? Muito único dele. E aí eu acho que essa pesquisa caminhou junta de maneira que não só eu pudesse capturar a essência do Magal, mas também entender o que era o Magal desse filme diante da proposta do Paulinho para o filme, né? Porque, como eu falei, não é um filme realista. Então, o que é esse Magal para esse filme? Não é uma imitação do Magal, porque não era isso que eu queria fazer, e tampouco é o retrato mais realista possível do Magal. Eu acho que ele está ali num lugar específico, assim. Então, e foi muito prazeroso de fazer, justamente porque é uma brincadeira. O Magal é um personagem muito divertido, é um prato cheio para qualquer ator, né? Então, assim, que ator não gostaria de interpretar o Sidney Magal? Porque é uma diversão, foi divertido do início ao fim. Então, assim, eu fui muito feliz durante todo esse processo. Eu te parabenizo pela tua atuação, parabenizo você também, Paulo, pelo filme. Eu queria só que vocês convidassem para assistir a Meu Sangue Ferve por Você no próximo dia 30, por favor. Paulinho? Deixa eu primeiro, porque você é mais sedutor, você vai seduzir, eu só É vou verdade. convidar. Eu vou olhar para a câmera aqui, assim como o Magal faria. Dia 30 Dia de 30 de maio, no maio, cinema. Meu sangue ferve por você. dia 30 de maio, no cinema de todo o Brasil, estreia Meu Sangue Ferve com Você, uma fábula magalesca que conta a história de amor entre Sidney Magal e sua amada Magali West, estrelado pelo nosso amigo que está aqui com a gente, Felipe Bragança e Giovana Cordeiro, e um elenco sensacional. Muito empolgado para que chegue logo dia 30 de maio. Venham assistir o Meu Sangue Ferve por Você.